Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem uma pesquisa realizada pela consultoria de dados Canta apontou que o Brasil deve levar 2 anos ou mais para retomar a economia aos níveis que seriam da pré-pandemia, um resultado que faz parte de um estudo realizado durante o último trimestre de 2021 entre os países da América Latina. E as dificuldades do Brasil se devem principalmente à inflação e também ao elevado nível de desemprego. Bom, Patrícia, não se trata exatamente de uma novidade, né? Mas agora mesmo entidades ligadas ao chamado mercado, muitas delas entusiastas da visão de Paulo Guedes sobre economia, já reconhecem as dificuldades do Brasil e como vai ser complicado a gente se recuperar aos níveis pré-pandêmicos, que também não eram nenhuma maravilha, né, Patrícia? Exatamente, Glauco. Acho que é super importante que esses estudos alcancem o maior número de pessoas, justamente por essa razão que você apontou. Não é nenhuma novidade e os níveis da economia pré-pandemia eram muito insuficientes, né? Lembrando que a gente tinha uma taxa de desemprego enorme, a renda caindo, enfim, a situação no final de 2019, ou que seja, no primeiro trimestre de 2020, portanto, antes da crise sanitária, era bastante desolador, né? Lembrando que nós tínhamos tido uma queda intensa do PIB em 2015 e 2016, e os anos seguintes não recuperaram essa perda, né? Nós tivemos crescimento na casa de 1%, ou seja, muito abaixo do necessário para dar conta aí da questão dessa questão do desemprego, né, para gerar ocupações e ocupações de qualidade. Então, até no último boletim de conjuntura que nós fizemos em dezembro de 2021, a gente aponta exatamente essa perspectiva. E ali nós chamamos a atenção para que 2022 ele vai ser um ano decisivo para determinar aí qual é o Brasil que nós teremos no futuro próximo e no futuro mais longínquo. Se nós vamos continuar seguindo esse caminho dos últimos anos, mais especificamente de 2016 para cá, que é de uma destruição ambiental, da redução drástica dos direitos sociais, do sucateamento das instituições, né, do empobrecimento da população, da fome, do aumento da miséria, do desemprego, ou se como sociedade nós vamos encontrar o rumo aí do desenvolvimento, né, do desenvolvimento inclusivo, da proteção ambiental e, por que não dizer, da dignidade humana, porque o que nós vivemos hoje é uma situação de indignidade, né, para a grande maioria da população brasileira. Então, nós temos um país devastado, que não só pela pandemia, e pela omissão e negação, principalmente do governo federal, não só de governos estaduais, muitos municipais também, no combate a essa crise, mas pelas escolhas políticas e de políticas econômicas que vêm sendo feitas desde o golpe de 2016 e que aprofundou muito as desigualdades, aumentou muito a pobreza. Portanto, nós temos um Brasil hoje menor do que nós tínhamos no final de 2014, né? Uma economia pelo menos 7% menor do que nós tínhamos em 2014. Portanto, o período pré-pandêmico também é insuficiente, né? Nós temos aí o empobrecimento assustador da população, né? São 19 milhões de pessoas passando fome.
mais de 100 milhões de pessoas com alguma insegurança alimentar, portanto, quase metade da população brasileira, né? Mais de 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 6 milhões de subocupados, né? Muito em razão também da legislação trabalhista, da reforma trabalhista que foi, ou contra a reforma trabalhista que foi implementada em 2017. Temos milhões de pessoas, né? Só no último ano de 2021 para 2020, são 4 milhões e meio a mais de pessoas em idade de trabalhar que estão fora da força de trabalho. É um desperdício enorme para um país que quer se desenvolver, né? Uma queda brutal da renda do trabalho e na outra ponta uma concentração enorme da renda do 1% mais rico, mesmo durante a pandemia. E a inflação aí que é apontada como uma das principais razões aí para a não recuperação do Brasil no próximo período, é bom a gente lembrar que ela não é algo inexorável. Essa inflação ela não acontece por destino, ela é fruto também de escolhas políticas que foram feitas e estão sendo feitas, né? A gente mais de uma vez já conversou sobre isso. As razões da inflação têm a ver com o preço, principalmente a inflação dos alimentos, que é o que mais afeta a população mais pobre, tem a ver com as escolhas de acabar com os estoques reguladores, com retirar o apoio à agricultura familiar, que é produtora de alimentos, com a escolha do plantio de commodities ao invés de plantio dos alimentos, a escolha da política da Petrobras, que impacta nos combustíveis, a questão do investimento na matriz energética, que também impacta na produção dos alimentos. Portanto, essa situação que nós vivemos e a perspectiva para frente tem a ver com as escolhas que nós fazemos dos nossos governantes e as escolhas que fazemos para o desenvolvimento do país, né? A gente olha a indústria de transformação, que ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, e nós vemos que em 2021 ela não tem nenhum resultado positivo, né? O IED acabou de soltar um estudo sobre a indústria, que eles, enfim, é um instituto que acompanha a indústria paulista e a indústria nacional, e apontam que o Brasil é dos poucos países da América Latina que teve um resultado negativo na recuperação da indústria. E isso também tem a ver com as escolhas dos investimentos que se faz, né? Então, os dois fatores que poderiam ser alavanca aí para o crescimento e retomada da geração de empregos no Brasil, nós não vemos nenhum indicativo com as políticas que estão aí. Um é a questão do consumo interno. Para isso, você precisa colocar dinheiro na mão das pessoas. Portanto, nós precisaríamos ter um programa aí de uma transferência de renda intensa, né? E a questão do investimento público, né? E que também nós não vemos na rota aí desse governo. Pelo contrário, a proposta que está colocada é de aprofundamento dessa mesma política que promove essa recessão enorme no país. Então, 2022 é muito decisivo aí para o futuro, para o nosso futuro, Glauco. Em relação a essas escolhas políticas que você ressalta, Patrícia, nós poderíamos, inclusive, né, diversos países sofrem com a pandemia, sua economia acaba recebendo os impactos, né, dessa crise sanitária, mas eles tentam, de alguma forma, fazer com que o Estado minimize
o impacto disso, principalmente nas classes mais pobres, nas classes mais vulneráveis. Aqui no Brasil nós tivemos o auxílio emergencial, que foi uma solução, aliás, forjada pelo Congresso Nacional, junto com parte da sociedade civil, porque a proposta inicial do governo, é sempre bom lembrar, era de R$ 200 e depois fechou em 600, mas também acabou sendo interrompida, causando aí muita dificuldade para as famílias mais pobres. Depois tivemos o desmonte do Bolsa Família. Então, mesmo quando a economia anda mal, é possível, né? Como a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil em 2008, 2009, que tivemos uma grande crise internacional, atenuar esses impactos para a população. Mas isso também não foi feito aqui no Brasil, né, Patrícia? Então a gente tem uma conjunção de uma economia que vai mal e a população também vai mal, até pior do que a economia? Exatamente, nós, mais do que poderia, na verdade, a obrigação do Estado é atuar como um agente anticíclico, né? Então, sem dúvida, o Estado tem toda a capacidade para reverter, ou não só minimizar, mas como reverter esse tipo de crise econômica, né? Então, tem várias políticas que podem ser adotadas para minimizar esse fato. Você bem lembrou da questão da transferência de renda, e já tem aí, pululam estudos que mostram que a queda do PIB brasileiro só foi de 4,5% em 2020, porque teve essa transferência de renda um pouco mais robusta, ainda insuficiente, mas um pouco mais robusta, e você bem lembrou, Glauco, que foi uma ação da sociedade, né, das organizações, do movimento sindical, pressionando o Congresso. Vamos lembrar que esse Congresso é conivente com essa situação, não só conivente, eu diria, inclusive, tem parte dessa culpa nessa situação que nós vivemos hoje, porque tem lá centenas de pedidos de impeachment para tirar esse governo, e eles dormem na gaveta do presidente da Câmara. Então, isso já deveria ter sido feito, e a situação da população brasileira poderia estar numa outra situação. Portanto, o Congresso só aprovou a medida porque foi muito pressionado pela sociedade organizada. Então, acho que, de fato, nós só teremos uma boa saída se a sociedade e as organizações da sociedade civil se organizarem com força para fazer essa mudança. E a mudança vai para, mais do que o governo, vai para também as instituições legislativas que têm parcela de culpa nessa situação. Quando a gente percebe, inclusive, esse receituário neoliberal, né, ou radicalmente neoliberal, que foi adotado desde a queda da presidenta Dilma, observando os números, vê-se que ele não dá resultado mesmo, Patrícia, porque em 2018, por exemplo, né, o Boletim Focus do Banco Central projetava aqui um crescimento de 2,7%. Aí a economia cresceu 1,3%, menos da metade daquilo que se previa. Já no primeiro ano de Jair Bolsonaro, a previsão era de 2,53%. Depois o IBGE anunciou um PIB de 1,1%, também menos que a metade. Teve uma revisão para 1,4%, uma segunda revisão foi para 1,2%, mas muito aquém das expectativas. Então, o receituário que é adotado, ele não funciona do ponto de vista econômico, não funciona do ponto de vista social. Você estava falando da questão da proteção, né, da conivência, ou quase da cumplicidade do Congresso Nacional em relação a isso, mas vemos também uma proteção de boa parte da mídia tradicional, porque quando se fala, por exemplo, de reversão da reforma trabalhista até para fortalecer o mercado interno e favorecer a economia, essa mídia tradicional se posiciona de forma contrária. A despeito de todos os resultados negativos da reforma trabalhista. Então, tem uma grande, digamos, união em torno de alguns fatores que são aí os fatores relacionados a esse receituário neoliberal, Patrícia?
Sim, acho que é bem importante isso que você coloca, e é bem isso, né? Na verdade, a mídia tradicional, que lamentavelmente chega à grande maioria dos brasileiros e brasileiras, na maior parte das vezes, desinforma, porque ela tem lado, né? Na verdade, ela coloca as matérias e faz a leitura da economia como se só tivesse uma via. E a via é a via de quem está ganhando com isso, né? Então, nós estamos falando aqui dos grandes financistas, né? Da parte que ganha com o capitalismo financeiro, e é quem patrocina essa mídia tradicional. É lamentável ver jornalistas, né, que estudaram e fizeram o seu juramento, não sei se é exatamente assim, na profissão, serem tão parciais, né? Os comentaristas darem as suas opiniões é uma coisa. Agora, o jornalismo deveria privilegiar, como se procura fazer, privilegiar todos os lados. E aqui, a leitura da economia há muitos anos, vamos dizer, já eu não vou tão para trás, mas desde da elaboração lá do governo Fernando Henrique, é pautado como se só esse caminho existisse. Se só pudesse ser assim, sobe a inflação, sobe juros, sobe como se não existisse outras possibilidades. Isso é muito ruim, porque as pessoas vão acreditando que de fato não tem outra saída e que é possível só melhorar um pouquinho. E nós, técnicos, vamos dizer assim, estudiosos do assunto, sabemos o quanto tem de mentira nisso e o quanto é possível, sim, de fato, fazer escolhas que privilegiam os segmentos mais empobrecidos da população ou a grande maioria da população de um país. Patrícia, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais, um bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pelatieri. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.